Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo para juntos celebrarmos aquele que nos salvou, aquele que nos amou, aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. E nesta manhã, domingo de Páscoa, celebramos a vida, celebramos aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu convido você nesta manhã para juntos lermos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, dos versos 1 ao verso 12. Então, enquanto você procura aí, eu desejo a você que está nos assistindo nesta manhã, está nos acompanhando, boas-vindas, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, onde você está nos acompanhando, na sua casa, em qualquer lugar onde você está acessando nesta manhã o nosso canal da nossa igreja. Então, você visitante também, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Aqui, na qual nós iremos aprender nesta manhã a palavra do Senhor, somente as Escrituras. Então, convido você a acompanhar comigo a leitura no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida no túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Esta é a palavra do Senhor registrada no livro de Lucas. E nesta manhã sabemos que o nosso Cristo, Ele está vivo e Ele reina para sempre. Ele está assentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. Então eu te convido nesta manhã a celebrarmos juntos a palavra do nosso Deus, a abrir o seu coração nesta manhã para aprendermos da tua palavra, a honrarmos a Deus com a nossa vida, a louvarmos a Deus com os nossos lábios, com o nosso ser. E eu te convido neste momento para orarmos a Deus. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, Senhor Deus. Enquanto nós estivermos aqui, tivermos fôlego de vida, que os nossos lábios sejam para o louvor e honra da tua glória, e para isso que fomos, ó Pai, criados, para, ó Pai, engrandecer, para louvar o teu nome, ó Pai, para todos sempre, Senhor Deus. E que juntos, nesta manhã, possamos abrir os nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa inundar o nosso ser, Senhor Deus. Vá
Senhor Deus, a casa, Senhor, de cada irmão, ó Pai, de cada irmã, de cada visitante nesta manhã. Adentre aos leitos dos hospitais, aquelas pessoas, ó Pai, que sofrem, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, respirar, ó Pai, soltar o fôlego de vida, Senhor, nessas pessoas que sofrem, Senhor Deus, nestes momentos, ó Pai. Esteja, ó Pai, com teu Espírito Santo, Senhor, consolando também essas vidas, essas famílias, ó Pai, que tiveram, Senhor Jesus, o passamento dos seus entes queridos, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, sermos a voz, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, aonde estivermos, Senhor Jesus, encorajarmos, estarmos, ó Pai, com os pensamentos, ó Pai, em Cristo Jesus, que nós possamos levar uma palavra, Senhor, de encorajamento, Senhor, àqueles que estão ao nosso redor, Senhor, levarmos palavras de vida, Senhor Jesus, palavras da qual Cristo Jesus nos ensinou através das Escrituras. E é neste momento que nós oramos, não oramos num nome qualquer, mas oramos no nome daquele que ressuscitou, aquele que, ó Pai, da qual a morte, Senhor, foi tragada pela vida, Senhor Jesus, a vida em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento através de um cântico. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar esse tempo, essa manhã, cantando ao Senhor, que nós cantaremos esse amor maravilhoso que nós provamos e que nós temos para sempre, aqui e na eternidade com o nosso Deus. Amém? Montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Teu amor é que nos faz cantar e louvar, o Teu amor é que nos dá vida, e somos gratos, Senhor, a Ti. Muito obrigado por mais um dia e por esta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos que nos ouvem. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição importante para a nossa vida. E o tema da nossa lição hoje fala sobre a existência do inferno, uma realidade dura, negada por muitos. O texto base da nossa lição está em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Nós vamos ler rapidinho. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão de persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que o Senhor abençoe, amados irmãos, a sua palavra. E já vou adiantando que esse tema não é fácil, não. É um tema, em alguns aspectos, indigesto para muitos. Sobre o texto bíblico, eu só gostaria de fazer uma observação, que é interessante que aqui não é dito que Jesus está contando uma parábola, apesar que é considerado uma parábola, e é a única parábola que Jesus cita o nome de alguém, no caso aqui, Lázaro. Ela é muito curiosa. Muitas vezes ficamos na dúvida se Jesus está contando uma parábola ou está, através do seu conhecimento, relatando algum tipo de, digamos assim, realidade espiritual, né? É uma realidade espiritual, mas essa conversa, essa forma é muito forte, realmente muito forte. É um tema controverso,
pelo seguinte: existem basicamente duas correntes principais sobre a questão da salvação. Nós cremos, eu diria então, vamos dizer, três correntes. Uma bíblica, com toda certeza, com toda a convicção, nós falamos isso com toda a convicção, mas há outras duas correntes que aparentemente tiram os textos do seu contexto para usar como pretexto, e são correntes fortes, né? Uma delas é a corrente aniquilacionista, né? Que diz que no final de tudo a alma vai ser extinta, a alma do pecador, assim como os demônios, serão extintos, não havendo então a punição eterna no final das contas, né? E há a corrente universalista, assim, só para reforçar, essa corrente aniquilista, nós vamos encontrar, por exemplo, nos Testemunhas de Jeová, na igreja do Adventista do Sétimo Dia, né? E talvez outras correntes aí. Já a universalista, e que tem gente muito boa que crê na na doutrina universalista, nós vamos encontrar, por exemplo, John Stott. O que o universalista diz? Que no final das contas Deus, na sua misericórdia, salvará a todos. E existe, como eu disse, gente muito boa. Inclusive, uma boa parte da minha adolescência, infância e adolescência, eu passei frequentando a Igreja Cristã de São Paulo. Não confunda com a Congregação Cristã, a Igreja Cristã de São Paulo, que era uma igreja reformada, sem dúvida alguma, mas o seu dirigente, pastor, uma pessoa com que nós convivemos há alguns anos e temos um carinho enorme pela memória dele, foi presidente da Cooperativa de Consumo São Paulo também, a qual meu pai foi diretor-gerente. Ele era professor Maurer, né? Teodoro Henrique Maurer, pastor, filologista, um dos tradutores de livros da Bíblia, na Bíblia de Jerusalém, uma pessoa de alto conhecimento. E interessante, ele era universalista, assim como muitos dos irmãos ali. São correntes, né? E que muitos usam textos bíblicos. E um dos textos mais usados, por exemplo, são vários, né? Mas há o texto de Mateus 25, por exemplo, que é muito usado por essa corrente. Se eu não me engano, o verso 41, vamos só dar uma conferida aqui, que é sempre bom, né? A memória da gente, de vez em quando, como diz o reverendo Francisco, de vez em quando a memória escapa uma marcha, né? Lá em Mateus 25, verso 41, quando Jesus fala do grande julgamento, né, no verso 41 ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só que depois, no verso 46, 45 e 46, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui nós usamos esse texto, eu falei dos universalistas, desculpe, eu estou fazendo a comparação, nós usamos, por exemplo, esse texto para falar do castigo eterno e da vida eterna. Já os universalistas, eles gostam muito de usar o texto de Atos, capítulo 3, verso 21, também aí que eu fiz confusão. Ele diz:
Verso 20 e 21 ele diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele está citando aqui um dos textos é Isaías, né? Eles usam essa ideia, restauração de todas as coisas, para dizer que a salvação acabará por ser universal. Pois bem, são duas ideias que estão aí entre nós, né, através de doutrinas e de pessoas sérias, mas também através de seitas, né? E um dos argumentos que se usa é: mas se Deus é amor, por que ele vai permitir o sofrimento eterno? Se esquecendo que Deus é também justiça e que Deus não está colocando ninguém no inferno. Ele, através da eleição, retira do inferno, vamos dizer assim. E o critério que ele usa, apesar das pessoas quererem negar a doutrina da predestinação e da preterição, é inexplicável se tentarmos examinar a mente de Deus. Não há como explicar. Mas que está na Bíblia, está na Bíblia. Nós falamos isso recentemente em uma das aulas, né? Agora, qual é a realidade do inferno? Essa é a grande questão. A palavra de Deus, da mesma forma como fala que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, da mesma forma como o Senhor Jesus fala do inferno, né? Fala do castigo eterno, a palavra de Deus também fala em trevas, em choro, ranger de dentes, afastamento eterno de Deus, não há consolo algum para os corações em sofrimento, as súplicas não são mais ouvidas ou atendidas, você não pode mais pedir ajuda por sua família, como é bem ressaltado no texto de Lucas. Todos os que para lá forem sofrerão eternamente. E eu sei que é o pensamento que desagrada. Eu sou pai, eu sou avô, você é pai, você é avô, né? A grande maioria, com raríssimas exceções, eles odeiam essa ideia de que, por exemplo, um filho seu possa ir para o inferno, que um neto seu possa ir para o inferno. E eu mencionei na aula que eu dei recentemente sobre predestinação, que uma irmã de uma igreja igreja presbiteriana, muito brava comigo: o senhor quer dizer então que se meu filho não foi eleito, ele vai para o inferno? Eu disse: infelizmente é o que está na palavra de Deus. E ela disse que ia orar pela minha conversão. Eu sei que a palavra espanta a muitos, né? E o fato é que o inferno é presente, muito bem explicado nas Escrituras. Inclusive, é usado pelo Senhor Jesus e por outros a figura retirada do Vale de Inom. O Vale de Inom era um lixão, né, próximo a Jerusalém, onde eram jogados todos os lixos, eram jogados os cadáveres de animais, e ali aquilo era queimado, e aquele fogo era considerado eterno, porque não era todo dia estava sendo jogado lixo, cadáveres de animais, e o fogo não se apagava, mas também eram gerados eternamente, usando essa expressão, vermes. Então era muito feio, um sofrimento horroroso, e o inferno é comparado a isso. Na verdade, meus caros irmãos, nós não podemos afirmar aquela figura folclórica, né, do caldeirão, das chamas, né? Há, por exemplo, uma novela muito antiga aí que registrou
o inferno como pessoas enterradas numa espécie de lodo, só com uma parte do rosto para fora, uma novela horrível, herética, né? Eu não assisti, graças a Deus, mas a gente toma conhecimento. Outra visão que se tem do inferno é uma figura até simpática, né? Há casos de que a pessoa sai do inferno para vingar-se de alguma coisa, né? Há um filme muito violento, inclusive, que o camarada foge do inferno e o diabo está em perseguição dele, mas não consegue prendê-lo porque ele leva junto com ele uma arma que consegue destruir figuras satânicas, né? E aquelas ideias bonitinhas do inferno, até um super-herói aí, meio adolescente, muito horrível, que é um perseguidor de bandidos, né? Tipo um justiceiro do inferno. Mas isso tudo eu entendo. Há desenhos animados, né? Do meu tempo, quando eu era criança, eu assistia do ursinho panda que comeu maçã até arrebentar e no pesadelo dele é levado para o inferno. A ideia do anjinho e do demônio sentado no ombro, né? Mas isso tudo é uma visão que chega a ser, eu diria até um plano meio diabólico, ou totalmente diabólico, né? Que é para tirar da pessoa aquela ideia do horror do inferno, né? O C.S. Lewis, ele tem 2 livros interessantes, né? Cartas do Inferno, e um relata do diabão ensinando o seu discípulo, né, como fazer para atormentar os seres humanos, né? E cartas também do discípulo para o diabão. Há um livro muito interessante do C.S. Lewis, talvez o tema não seja esse, apesar que está relacionado, que é O Grande Abismo, né? Onde ele relata uma viagem de ônibus, e essa viagem de ônibus é uma viagem para o inferno, e esse ônibus faz algumas paradas, e nessas paradas as pessoas ouvem palavras e têm a chance de descer do ônibus, e alguns descem e outros não, preferindo a sua viagem para o inferno. Pois bem, então, o autor da nossa lição, meus caros irmãos, entrando agora na lição, que ele quer ressaltar a realidade do inferno, a realidade do sofrimento eterno. Porque se nós não considerarmos isso, de certa maneira estaríamos minimizando o sacrifício de Cristo na cruz. O próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus foi crucificado, foi torturado, derramou o seu sangue para que nós tenhamos vida nele e saiamos dessa rota amaldiçoada, que é a rota da perdição eterna. Então, é importante as pessoas terem essa ideia do sofrimento eterno. Eu me lembro de uma ilustração que um querido amigo deu um dia para uma pessoa que disse não ter medo do inferno, não acreditar no inferno. E ele disse assim: faça o seguinte, acenda um palito de fósforo e coloque o dedo em cima e veja por quanto tempo você resiste, né? E as pessoas querem minimizar o inferno, acreditando que vão negociar com Deus. Há até uma historinha, uma anedota, que fala de 3 tipos do inferno, que nós muitas vezes até usamos figuradamente como uma analogia para dizer o que acontece no Brasil em termos políticos, mas agora não é hora de contar isso, mas só lembrar disso. Mas são figuras que nós não devemos considerar como uma realidade, porque a realidade é a existência do inferno. Agora, quanto à passagem, nós temos aqui algumas figuras muito interessantes e muito vívidas, né? Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, é curioso que não existe a palavra parábola. E algumas pessoas tentam até minimizar, algumas chegam a não acreditar que esse texto tenha sido dito por Jesus
Foi sim. Jesus usou para explicar a questão do horror do inferno e do horror do sofrimento eterno. Nós podemos, sem dúvida alguma, tirar várias lições desse texto, que nós não vamos entrar propriamente no mérito. Eu só vou comentar o seguinte, que eu, na condição de ministro do Evangelho, de pastor presbiteriano, é lógico que nós estudamos, refletimos, pensamos, tentamos contextualizar os sofrimentos para uma boa compreensão. E a visão que eu tenho do inferno, meus irmãos, primeiro é a realidade presente do inferno, a realidade presente do sofrimento, mas eu tenho uma ideia, não propriamente do fogo literal, né? Eu penso muito no Vale de Enom, mas eu não tenho a ideia assim de pensar num fogo literal, mas eu penso assim, como deve ser uma vida onde todos os nossos pecados estão diante dos nossos olhos, e sabe aquele pecado que deixa você atormentado, e você diz, eu não devia ter feito isso, assim, meu Deus, que coisa horrorosa, e depois o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, e você perdoa ou é perdoado, você pede perdão, e aquilo vai sendo pacificado em seu coração, porque você sente que foi perdoado, que você não vai mais cometer esse erro. Agora imagine uma situação em que esses pecados estarão diante dos seus olhos dia e noite sem parar, dia e noite sem parar, e que não há o menor descanso, e que você não tem o conforto da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na tua vida, e você sofre na pele. Eu penso muito naquelas doenças psicossomáticas, né? Por que não, talvez a pele ardendo em chamas, né? Como algumas doenças horríveis, né? Te atormentando dia e noite, mas o principal sofrimento é pensar, talvez, nos seus familiares que ficaram, porque no céu eu creio, e a palavra de Deus não nos leva a entender isso, mas eu creio que no céu nós não vamos nos lembrar dos nossos familiares, ou termos lembrança deles como nossos familiares, mas como irmãos em Cristo Jesus, né? Mas eu fico a pensar, e se no inferno nós de fato nos lembrarmos daqueles que nós deixamos para trás e não cuidamos da vida espiritual, né? Pais que não cuidaram dos filhos, filhos que não cuidaram dos pais, etc., né? Então, o fato é que o texto está aqui, e ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e Jesus narra estas grandes verdades, né? A palavra inferno aqui é Hades, é o lugar onde os mortos aguardam julgamento, mas antigamente a Igreja Católica havia criado a figura do castigo temporário, né? E essa figura é bobagem, eles próprios já esqueceram disso, já tiraram isso, né? Apesar que algumas pessoas até ainda creem um pouco nisso, que vão conseguir resolver, né? Negociar com Satanás, né? Não vão. Então, Lázaro aparecem na história, e o texto é claro. Abraão, em sofrimento, ele se comunica com o pai Abraão, né? Não há nenhuma outra confirmação bíblica que isso é possível, mas Jesus está contando um fato, uma história, para ilustrar, talvez, os pensamentos, né, deste homem. E ele pede que Lázaro, aquele que havia sido desprezado por ele, e Lázaro não foi salvo porque foi mendigo, porque era um pobre, miserável, não. Ele foi salvo porque creu, né, em Moisés e nos profetas. Então, ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo. Veja, uma pessoa que antes ele tinha nojo,
né? Agora ele pede que ele molhe a ponta do dedo na água e coloque um pouquinho no seu lábio para aliviar desse sofrimento, né? Então, esse é o texto, ele é muito forte, E há algumas verdades aqui que não entram propriamente na lição, mas é só lembrando, né? Não há possibilidade dessa comunicação, assim como não há possibilidade de mortos retornarem, como muitas pessoas ensinam, né? É um pensamento que até agrada, né? Eu sou honesto, né? Eu sou honesto, apesar que se aparecer uma entidade na minha frente, eu vou repreender em nome de Jesus, porque é Satanás, né? Mas há um certo conforto nas pessoas acreditando que porque o meu pai, porque minha mãe, ela está velando por mim. Não está velando coisa nenhuma. Tira essa ideia da cabeça. Quem vela por nós é Deus, através do Espírito Santo, o nosso confortador, consolador, o Paráclito, né, que está falando ao nosso coração. Então, tire essa ideia da sua mente. Tire a ideia de que alguém pode entrar e sair do inferno. Tire essa ideia desses falsos profetas que vivem dizendo por aí que viajaram até o inferno e viram o que acontece lá dentro. Se ele tivesse dito que leu as Escrituras e entendeu dessa forma, eu até posso levar a sério, mas dizer que foi ao inferno e voltou, bobagem, né? Há um texto muito forte na palavra de Deus que diz que Jesus, no seu período de morte física, mas não morte espiritual, como afirmam os testemunhos de Jeová ou os adventistas, mas em espírito ele foi e pregou os espíritos em prisão. É um dos textos mais complicados e difíceis da palavra de Deus. Existe um livro de mais de 800 páginas falando sobre os espíritos em prisão, mas nunca ninguém chega a conclusão nenhuma. A única coisa que nós podemos enfatizar ali é que Jesus em espírito foi e haviam espíritos em prisão. Agora como, eu não sei dizer, mas é só essa lembrança que o espírito, a alma, não morre. E muitos afirmam que o próprio Jesus, a alma dele, teria passado 3 dias morta, né? Bobagem isso. Alguns não creem que Jesus é Deus também, né? Os testemunhos de Jeová não creem, os adventistas também, eu creio, eu não sei, agora eu estou afirmando algo que eu não sei exatamente, né? A memória deu aquela falhada. Então, a lição é a seguinte, resumindo, nós vamos falar assim até rapidamente, porque o que eu precisava falar, eu acredito que eu já falei, né? Primeiro, há uma reprovação dos ímpios. A queda, meus caros irmãos, a queda, não desprezemos a queda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não é a questão sexual como os maliciosos costumam ensinar. Não tem nada a ver com isso. A unidade, um só corpo, envolve também a conjunção carnal, mas envolve também o consenso entre homem e mulher. Os dois se tornam uma só carne, né, caminhando na mesma direção. O fato é que a queda quebrou a própria imortalidade e o homem agora condenado, e a figura do anjo que impede o retorno do homem ao Santo dos Santos é muito simbólica. Ele agora está afastado de Deus, está sem a presença maravilhosa de Deus, e busca isso, ele começa a sentir falta. E o que acontece? Na figura da Arca de Noé, nós já temos a maravilhosa lição, né, de Deus restaurando os escolhidos, assim como no proto-evangelho, Deus fala da semente da mulher, né, que seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós fomos condenados à morte eterna pelo pecado, né? E na eleição nós somos escolhidos e outros preteridos. E como eu disse, não adianta querer discutir com a Bíblia. Está na Bíblia. Se você não concorda com isso, eu tenho sugerido a algumas pessoas que
andem com uma tesourinha fininha, daquelas de cortar pelos do nariz, né, sobrancelha. Eu estou dando risada, irmãos, porque a minha sobrancelha, se eu não cortar de vez em quando, quase que dá para pentear para trás, viu? Desculpa a brincadeira, mas é para quebrar o gelo um pouco. Meus irmãos, a segunda questão assim, a tesourinha, ande com ela com você. Quando você não concordar com o texto, dizer, isso não pode ser, pega a tesourinha fininha, corta o texto fora, né? Torne a sua Bíblia uma peneira. Como diz o meu querido amigo Nicodemos, você pode não crer, mas que está na Bíblia, está. Então, aí temos a reprovação por endurecimento. Há um texto muito forte lá em 2 Tessalonicenses que fala da operação do erro, que essas pessoas que não vão ter conhecimento da verdade, Deus envia a operação do erro para que elas não creiam na verdade. Olha que texto tremendo, né, irmãos? É um texto, eu diria, assustador, né, em muitos aspectos, né, quando muitas vezes acreditamos que, quem sabe, né, quem sabe isso, quem sabe aquilo, não. Mas tem aqueles que de fato não vão tomar conhecimento da verdade, não vão reconhecer a palavra de Deus como palavra de Deus, não vão encontrar em Jesus a salvação, né? O texto está lá em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, né? Eu sempre falo para os irmãos, né, às vezes dá uma escapadinha de marcha, me perdoem, tá? 2 Tessalonicenses, vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, irmãos, eu não quero perder muito tempo com isso, mas é um texto tão importante, né? Que deve ser lido, sabe, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade, a partir do verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, veja, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para não darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Nós nunca estivemos tão presentes dessa verdade, eu creio que como agora, né, por conta da internet, a mídia, jornais, televisão e tudo que é meio de comunicação aí, os mais incríveis deste mundo, né? Então seria a reprovação pelo endurecimento, como dá na palavra de Deus, né? E o apóstolo Paulo cita Romanos 1, que é um texto muito forte, né? A partir do verso 24, 26, 28, é um texto terrível, né? Que Deus entregou tais pessoas a paixões infamas, né? Depois, já falamos sobre o inferno, nós adiantamos essa parte para deixar bem claro, né? Falamos do Vale de Inom. O que é o inferno também nós já falamos, né? Um lugar terrível, terrível. Eu só vou repetir aqui: lugar de treva, choro, afastamento eterno de Deus, não tem consolo, as nossas súplicas não são atendidas, você não pode mais ajudar a sua família, todos aqueles que para lá forem irão sofrer eternamente, né? E nós destacamos a ideia dos universalistas, as ideias dos aniquilacionistas, são ideias que o texto são tirados do contexto e usados como
pretexto, irmãos. A palavra de Deus tem que ser examinada como um todo. Nós não podemos tirar textos do contexto, né? Esses dias eu tive uma breve discussão com alguém no Facebook, porque ele encheu de textos dizendo que a figura do pastor não existe na Bíblia. E eu tive um ataque, né? É o único argumento possível. Eu não vou ficar discutindo, citando a Bíblia para ele, não. Ele procurou os textos, que estude a Bíblia. Eu só escrevi assim: meu caro, você tirou textos do contexto, está usando como pretexto. Aí ele que citou que eu não conhecia grego, não conhecia hebraico, não sabia exegese, não sabia hermenêutica. Eu nem discuti com ele, larguei mão, né? É bobagem. O cara fica querendo dizer o que sabe. Pensa num Deus que precisa saber de mim, né? Não, é só lembrando disso. Então não adianta ficar discutindo com as Escrituras. O inferno existe, está lá, né? Eu até vou só mencionar uma ideia aqui, meus queridos irmãos. Da mesma forma que é uma bobagem você apontar para cima, dizer o céu está lá em cima, isso é uma figura de linguagem. Apontar para baixo, dizer o inferno está aqui para baixo, né? Isso aí é uma figura de linguagem, né? O céu é um lugar espiritual, é uma cidade espiritual, é um reino espiritual. E eu gosto muito do texto quando Jesus se transfigura e os discípulos o veem conversando com Moisés e Elias, né? E para mim a ideia ali é que eles estavam tendo uma visão celestial, né? E da mesma forma o inferno, assim como o terceiro céu citado pelo apóstolo Paulo, ele teve, se ele não sabe se em corpo foi até lá, ele viu até o terceiro céu. Mas o fato é que são mundos espirituais, não adianta negar isso aí. E você morreu com Cristo, você vai imediatamente para o mundo espiritual de Deus, o céu. Morreu sem Cristo, você vai imediatamente para o inferno. Não adianta discutir, né? Não adianta querer discutir com a Bíblia, não. Então, o que o inferno não é, eu também já dei uma dica sobre isso, né? Aquelas concepções errâneas, engraçadinhas, né? Bonitas até. E tem esse filme que eu citei, que eu não lembro o nome. Depois, quando o cara concluiu a vingança, ele entra com o diabo num carro antigo, bonito, um carro preto assim, né? Não sei exatamente, é um Chevrolet talvez, que a gente cobiça aí pela rua, né? Quando vê nos sites, mas ele entra num carro preto desse, turbinadão, que vai e some, né, a caminho do inferno. Isso aí é ridículo, né? Isso aí chega a ser diabólico, o cara acreditando que vai enfrentar bênçãos no inferno. Não vai, só maldição, né? Então, o inferno não é um lugar de prazer, de alegria, de comunhão, de não ter choro, não ter lágrimas, e estar na presença de Deus, que é para onde queremos ir. Eu sempre cito um exemplo, e eu acho que eu citei da outra vez, eu já devo ter citado de púlpito, porque foi um momento emocionante para mim. São dois exemplos que tocam minha vida. Um é de um servo de Deus que estava morrendo lá em Minas Gerais, e quem me contou a história foi uma senhora, uma serva de Deus muito querida, que faleceu de um câncer violento e sabia que ia morrer, e conversou muito com isso sobre o céu. Ela contou a história desse pastor em Minas, que nos momentos finais da sua partida ele balbuciou para a família ouvir: Paulo, o céu é muito mais bonito do que você disse. E é interessante que, se você procurar nas frases ditas na hora da morte, tem gente horrorizado com a visão do inferno. Eu acho curioso isso. Então, ele é uma realidade, né? Então, o inferno não é a graça. Se você comparar a graça e o inferno, meu Deus do céu, não tem comparação. Na graça de Deus, nós estaremos na presença do Deus vivo. Assim, a segunda ilustração que eu queria contar é do irmão cuja família o perseguia por não ser da igreja deles, da seita que eles pertenciam, não vou dizer o nome. Eu estava polindo um carrinho vermelho que eu tinha, eu já contei isso várias vezes, alguém vai lembrar. Era um Mille vermelho, eu gostava daquele carro. E eu dava polimento nele, ficava um espelho, né? E ele chegou perto de mim e falou: Senhor Marcos. Ele me chamava de Senhor Marcos, apesar de ser mais velho que eu. O senhor acredita na vida eterna? Eu disse: Seu Zé, o senhor está vendo esse carro aqui? Está bonito. Ah, está muito bonito, seu Marcos.
Está brilhante, não está, seu Zé? Dá para ver a gente, não dá? Dá. Pois é. Isso aqui não é nada. É ridículo comparado à certeza que eu tenho do céu. E eu tenho uma certeza absoluta que o dia que o Senhor me chamar, eu vou estar na presença do Senhor, cantando. Lá eu vou ter voz. Meus irmãos, concluindo essa lição. Você tem medo de falar do inferno? Não fale só do inferno. Eu aprendi isso com um velho pastor quando eu estava no seminário. Ele gostava, um dia ele falou, meus irmãos, um dia eu caiu a ficha, eu estava falando mais do diabo do que de Jesus. Aí ele começou a falar de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele não continuou falando do inferno. Porque sempre que falarmos de Jesus e que vai ocupar a maior parte do nosso tempo, pergunte aos seus ouvintes, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. O Alfredo quer ir para o céu. E nós vamos, em nome de Jesus. Efésios diz que o penhor da nossa herança. Ele diz também que a coroa da vida já não está garantida. Então eu quero ir para o céu e vou. O Alfredo vai, os irmãos que estão me acompanhando vão. E você, que está me ouvindo agora, você quer ir para o inferno? Não, você não quer. Então não se engane. A porta do inferno está aberta. Pode ter certeza. Todos aqueles que partem sem Cristo passam por essa porta. Mas quem está com Cristo é recolhido pelos anjos para o céu. Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar. Querido Pai, toca no coração daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, Senhor. Abre os olhos daqueles que são chamados, eleitos, para que eles entendam, Pai, a realidade do céu, a realidade da vida eterna, mas também a realidade do inferno, e proclamem sobre isso também. Avisem seus queridos, avisem seus familiares. Há um inferno, sim. Há uma alma que viverá eternamente, uma na presença de Deus, outra em sofrimento, no inferno. Que Deus abençoe você na sua pregação do céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.